Bom dia a todos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos para mais esse encontro da nossa escola bíblica dominical, onde nós estamos estudando sobre as disciplinas espirituais. Hoje, nós chegamos então ao nosso último estudo sobre as disciplinas espirituais. Nós vamos meditar e falar, estudar sobre a disciplina da celebração. Quero então te convidar a vir junto comigo para que possamos estudar acerca da celebração e o quanto ela é importante para nós, na nossa vida cotidiana, no dia a dia, né? Nossa vida individual e a nossa vida como comunidade. Então, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo, por essa oportunidade que Ele nos dá. Pai, louvamos o Teu nome nessa manhã, te engrandecemos porque Tu és Senhor, Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Obrigado, meu Pai, por mais esta oportunidade, ainda online, mas que o Senhor fale conosco, ministre aos nossos corações, que o Senhor, ó Pai, fale ao coração dos meus irmãos e irmãs que estão em casa, aqueles que porventura estiverem ouvindo no seu retorno do trabalho, indo para o trabalho. Deus, que o Senhor fale aos nossos corações essa manhã e que possamos ser renovados pelo Teu Espírito, fortalecidos pela Tua palavra, no nome daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Fala conosco, fala com a Tua igreja nessa manhã. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. João capítulo 15, versículo de número 11, Jesus vai dizer o seguinte para os seus discípulos: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja com vocês e a minha alegria seja completa. A celebração e a alegria, elas estão ao redor da vida de Jesus, o Messias, do início ao fim. Quando Jesus nasce, o anjo vai dizer justamente sobre isso. Ele vai dizer aos pastores que estava trazendo ali uma boa nova de grande alegria. Lucas capítulo 2, verso 10, vai falar sobre isso. Jesus então entra no mundo com intenso júbilo. E quando ele estava prestes então a finalizar o seu ministério terreno, ele deixa a sua alegria como uma herança, algo que seus discípulos deveriam, ou melhor, algo que seus discípulos herdariam dele. Por isso que ele disse: tenho-lhes dito estas palavras, tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, a alegria de vocês seja completa, e a minha alegria seja completa. Agostinho de Hipona disse o seguinte: que o cristão deveria ser um aleluia da cabeça aos pés. Ou seja,
o cristão deveria vivenciar esta alegria, celebrar esta alegria. As verdades do Evangelho e da nova vida que eu e você já experimentamos hoje, isso de acordo com a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos oferece então motivos de alegria. Se antigamente não tínhamos motivos para nos alegrar, hoje, diante da nova vida em Cristo, nós temos motivos para alegrar. É um fundamento sólido, é algo real, é algo palpável, é algo que podemos nos agarrar. Mas, devido à forma que nós vivemos nos nossos dias, em meio à correria do trabalho, a grande pressão por resultados, para ter uma vida que, aos olhos de todos, é uma vida que dê certo, uma vida de sucesso, bem-sucedida, muitos tendem a experimentar tristeza, ansiedade e, consequentemente, o cansaço. E aí, muitos de nós têm esquecido na caminhada, no decorrer da caminhada, aquilo que realmente importa. A disciplina da celebração, então, ela dá força às demais disciplinas. A Bíblia vai nos dizer que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Neemias capítulo 8, verso 10. É difícil, então, persistir, continuar insistindo em alguma atividade, seja ela qual for, se não se tem alegria nela. Exercendo, então, a celebração, eu e você, nós somos inspirados e motivados a nos manter firmes nas outras disciplinas espirituais, sem que essas disciplinas se tornem um fardo ou apenas um protocolo, um manual a ser seguido. Toda disciplina, então, ela deve se caracterizar pela alegria e pelo senso de ação de graça, pelo senso de um coração agradecido a Deus por estar podendo ali, naquele determinado momento, experimentar, seja qual disciplina. Segundo Richard Foster, então, a base da celebração é formada pela liberdade. Essa liberdade em relação à ansiedade e à preocupação. Nesses dias tão difíceis que temos vivido, quantas pessoas têm se deixado levar pela ansiedade e pela preocupação? Diante disso, nós precisamos lembrar que, pelo fato de sabermos que Deus se importa conosco, podemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, lançar sobre Ele todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Além disso, nós podemos experimentar Sua bondade através de tudo aquilo que Ele nos dá todos os dias da nossa vida. A celebração, então, ela é o centro de todas as disciplinas espirituais. Sem um espírito alegre, um espírito que confia em Deus, as disciplinas elas ficam embotadas, transformam-se em ferramentas que exalam morte ao invés de exalar vida. Seríamos, então, apenas fariseu moderno. Cada disciplina deve ser, então, caracterizada pela alegria. Uma alegria que venha a estar despreocupada e por um senso de ação de graças. Ou seja, eu me alegro e agradeço a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez e ainda mais aquilo que Ele me permite ser na presença dEle. A oportunidade que Ele nos dá de experimentarmos de Sua presença, seja lendo a palavra, meditando, orando, jejuando, seja estando
com os irmãos, o Senhor nos permite, então, viver e experimentar a celebração. Mas não é qualquer celebração, é uma celebração que nele é capaz de trazer alegria para a nossa vida e nos fortalecer. Uma pergunta que pode vir diante de nós logo no início seria: como cultivar então a alegria? Precisamos lembrar que o nosso ser é um ser espiritual. E na vida espiritual, só uma coisa produz uma alegria autêntica. E essa coisa é a obediência a Deus. Eu e você, nós, a igreja do Senhor, precisamos obedecer a Deus. E aí, ao obedecer a Deus, o Espírito Santo trabalhar em nós e mover o nosso ser, possamos a cada dia mais e mais parecermos com o Senhor e nos alegrarmos diante da presença. Gálatas capítulo 5, verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Sem obedecer a Deus, sem uma obediência a Deus, a alegria ela é uma alegria vazia, é uma alegria artificial. Jesus disse certa vez que felizes são aqueles que ouvem a sua palavra e lhe obedecem. Está escrito lá em Lucas capítulo 11, verso 28. Mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. João capítulo 15, verso 10 diz: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. Ao olhar para esse texto, ao olhar para essa declaração do nosso Senhor Salvador, é como se a alegria fosse o motor que mantém tudo funcionando. Mas é a alegria do Senhor. Sem a celebração alegre sendo infundida nas outras disciplinas, mais cedo ou mais tarde, eu e você iremos abandoná-las. Dallas Willard vai dizer o seguinte: ele vai considerar que, embora ignorada e mal entendida, a celebração é uma das mais importantes disciplinas de engajamento. Ela se baseia, então, na grandeza de Deus, conforme revelada em sua bondade para conosco. Como Deus é bondoso para conosco. Nós, então, nos engajamos na celebração quando nos alegramos em nós mesmos, quando somos plenamente satisfeitos no Senhor. E aí tudo isso vai influenciar a nossa vida por completo. A nossa fé, a nossa confiança na grandeza, na beleza e na bondade de Deus. Diante disso, eu e você podemos dizer, então, que a celebração é uma disciplina, porque exige de nós, exige de você, exige de mim, um ato de vontade, um ato de esforço. Não um esforço qualquer, um esforço que é num determinado momento, depois um esforço que vai se esvaindo, mas é um esforço persistente para enxergar, então, a vida como fundamentada no amor ao nosso Deus sobre todas as coisas e o amor ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso, então, é o resultado de optarmos de forma intencional por uma nova forma de viver. E essa forma de viver, ela vai envolver
dois aspectos. E aí, em lugar de celebração, ela precisa ser isenta de ansiedade. Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Filipenses, capítulo 4, verso 4, um texto muito conhecido por nós. E como eu e você devemos fazer isso? Ele vai responder isso, começar a responder no capítulo 6, ou melhor, no versículo 6 do capítulo 4, na primeira parte do versículo, quando ele diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, tendo confiado totalmente em Deus, tendo a nossa confiança depositada totalmente em Deus, nós podemos apresentar a Ele todos os nossos pedidos, apresentar a Ele aquilo que inquieta o nosso coração, aquilo que, em várias situações da vida, do dia a dia, tenta deixar o nosso coração ansioso e, acima de tudo, tenta roubar a nossa paz. Nós lemos o verso 6 do capítulo 4 inteiro, diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Em Cristo, eu e você, nós somos chamados a viver uma vida de eterna alegria e celebração, pois podemos ser livres das ansiedades, das preocupações. Deus transforma o nosso choro em júbilo. E uma vez que nós confiamos que Ele cuida de nós, podemos lançar diante dele toda a nossa ansiedade e aguardar, experimentar todo o cuidado de Deus para conosco. O Salmo de número 30, verso 11 diz: tornaste meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, o apóstolo vai dizer: lancem sobre ele as suas ansiedades, porque ele cuida de você. O Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de cada um de nós nesse tempo. Nesse tempo que é tão nebuloso, nesse tempo que é tão estranho para nós, nesse tempo em que não sabemos como fazer, como agir, nesse tempo em que o medo, as aflições tentam inundar o nosso coração, nós precisamos, dia após dia, celebrar em Deus, celebrar o Deus da nossa salvação, lembrar que Ele cuida de nós, lembrar que Ele cuida de nós em todos os aspectos, em toda qualquer. O primeiro aspecto, então, refere-se a confiar todas as nossas preocupações a Deus e não andarmos ansiosos por causa delas. Envolve a entrega do controle e a confiança na bondade de Deus. Entregue o controle do Senhor, ou melhor, entregue o controle das situações da sua vida nas mãos do Senhor. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que a sua igreja precisa. Quando eu e você confiamos em Deus, ficamos então livres para receber o que Ele nos dá, receber isso com ações de graças e para assim dependermos inteiramente dele. O segundo aspecto envolve nos concentrarmos em tudo que seja verdadeiro, tudo que seja nobre, tudo que seja correto, tudo que seja puro, amável. Paulo vai dizer isso em Filipenses capítulo 4, verso 8. Quando ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês.
Nesse tempo, então, nós somos orientados pela palavra de Deus a ocupar o nosso pensamento com tudo que é puro, tudo que é justo, que é amável, que é de boa fama. A decisão, então, de voltar a nossa mente, o nosso coração para essas coisas que são coisas mais elevadas da vida, ao invés de pensar e ficar apenas olhando para os problemas e as frustrações, as situações que os problemas nos sobrevêm, precisa então não ser um ato de vontade do nosso coração. Isso vai influenciar o meio pelo qual eu e você enxergamos a vida. De forma natural, é normal ficarmos então remoendo pensamentos destrutivos. Diante de tanta notícia ruim que recebemos, a gente vai ruminando aquilo, imaginando cenários pessimistas, relembrando às vezes discussões, situações, diálogos. Se nós nos concentrarmos apenas no que está acontecendo, nós então ficaremos frustrados, nosso coração ficará entristecido, cabisbaixo diante das situações. Por isso, uma fé sadia, ela é construída e mantida com a celebração da grandeza, da bondade de Deus para com o seu povo, para conosco, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo diante dos dilemas da vida, nós precisamos então celebrar, porque nós confiamos as nossas preocupações a Ele e recebemos dele suas dádivas constantes. Isso precisa ser com ações de graça. Nos concentramos então no bem que sustenta a realidade que se revela a nós, ao invés de nos concentrarmos no mal que sofremos e praticamos. Praticamos então, diante disso, a confiança em Deus e a concentração em sua bondade. E tudo isso através da disciplina da celebração. E como celebramos? Como celebrar? A celebração, ela é uma disciplina que pode ser exercida individualmente, mas ela é amplamente manifesta na vida comunitária. Ela pode ser manifestada através de música, através de dança, através do riso, através do testemunho das grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Mesmo nesse tempo, será que não temos motivos para celebrar? Será que não há motivos para celebrar o cuidado de Deus, que não tem deixado nos faltar nada nesse tempo? Precisamos pensar. Celebração, então, feita de coração, torna nossas privações e tristezas pequenas. Torna tudo isso pequeno. E nós encontramos, então, na celebração grande força para fazer cumprir a vontade do nosso Deus. Porque sua bondade, ela vai se tornar real para cada um de nós. Ela aponta para a realidade que sustenta o universo e nos faz dançar em segurança, celebrar ao Senhor, se alegrar nas pequenas coisas, nas grandes coisas, lembrar que o nosso Deus, ele está no controle de toda e qualquer situação. Tudo isso enchendo de cânticos o nosso coração com alegria e nos dando coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Tudo isso porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu queria então ler o texto de Filipenses,
capítulo 4, versos 4 a 9, que diz: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E Deus da paz, e o Deus da paz estará com você. Ao olhar para isso, então, para esse texto, nós vamos ver que o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao nosso próximo como a nós mesmos, é o alicerce da vida espiritual. E a alegria, a celebração é o elemento chave da vida em Cristo. Alegria não é prazer, uma simples sensação, mas uma percepção profunda e constante de bem-estar. A alegria, ela descansa na esperança da bondade de Deus. A alegria irá gerar em nós sentimentos que irão tomar o lugar da amargura, da raiva, da ansiedade, do medo, de hábitos distorcidos, pensamentos, sentimentos. Eu quero então, nessa manhã, convidar a celebrar ao Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. O Senhor te abençoe esse dia e você possa ter um domingo cheio da presença de Deus. Logo mais, às 18 horas, teremos o nosso culto presencial nas dependências da nossa igreja, cumprindo todos os protocolos, todas as regras exigidas, mas estaremos ali juntos, celebrando ao Senhor. Vamos orar então? Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, por esses ensinamentos. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos chama a celebrar, a nos alegrar no Senhor. Paulo vai reafirmar isso: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Pai, que nesta manhã, meu irmão e minha irmã, aquele que tem acesso a esse vídeo, Senhor Deus, essa pequena reflexão, possa ter o seu coração inundado pela alegria do Senhor e assim possa celebrar o cuidado, a bondade, o amor do Senhor. Louvado seja o teu nome. Sê conosco, Senhor, durante esse dia. Ministra aos nossos corações e nos faz sempre mais e mais desejosos de estar na tua presença. E te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Tenha um ótimo domingo. Fique em paz.